Olá pessoal, bom dia. Eu sou o professor Bartolomeu e nós vamos falar hoje sobre o renascimento cultural. No passado nós falamos sobre o renascimento urbano, que significou o retorno das cidades, digamos assim, a crise do feudalismo, com todas as suas consequências, gerando a formação das cidades. Então esse foi o renascimento urbano. O renascimento cultural deriva um do outro. As cidades, a crise do feudalismo favoreceu o renascimento comercial. O comércio ressurgindo, as cidades ressurgindo, uma coisa ligada à outra, certo? E com o renascimento comercial e urbano, nós vimos a ascensão de uma classe social muito importante conhecida como burguesia. Nós discutimos isso em aulas passadas, não foi? Então, assim, essa burguesia, ela meio que vai ser responsável por esse renascimento cultural e todas as suas características que nós vamos discutir nessa aula de hoje, ok? Então, vamos para os slides e vamos prestar atenção e compreender todo esse processo histórico. Aqui vocês observam, pessoal, nessa charge, nessa imagem, a criação de a Capela Sistina de Michelangelo Buonarroti, datada do século XIV, XV. Michelangelo, vocês sabem que ele nasceu no ano de 1475 e faleceu em 1564, ok? Essa imagem representa Deus, o céu, vindo direto ao homem na terra. Então, aqui vocês podem observar o seguinte: Deus está tocando do homem. Deus está se apresentando para o homem, se aproximando do homem. Então, essa pintura de Michelangelo, ela vai ser muito importante, vai ser um dos ícones do renascimento cultural, e nós vamos já entender nas aulas, nos slides futuros, ok? Primeiro vamos definir aqui, pessoal. O renascimento, ou renascença, ou renascentismo, ele é um termo utilizado para identificar o período da história europeia, durante os séculos XIV, XV e XVI. Em oposição à cultura feudal, o Renascimento foi um movimento cultural que expressou a mentalidade burguesa. Então vamos pensar aqui, pessoal. Roma, Grécia, eram impérios, eram sociedades extremamente desenvolvidas do ponto de vista cultural. Basta lembrarmos a arquitetura romana, basta lembrarmos a democracia grega, os filósofos gregos e romanos. Então, nessas sociedades, Grécia e Roma, obviamente, nós vimos aí um desenvolvimento cultural gigantesco. A cultura ela teve um florescimento ultra mega importante, pessoal. Só que com a queda de Roma, com as invasões bárbaras e com o desenvolvimento do feudalismo que nós conhecemos, essa cultura ela foi relegada. Basta entendermos o seguinte, pessoal. No feudalismo, a sociedade ela era fragmentada, os feudos eram autossuficientes e fechados, não havia o comércio e não havia a cidade, vocês viram na aula passada, então tudo se restringia ao feudo. E o renascimento, por assim dizer, cultural, ele vem trazer a revalorização dessa cultura da Grécia e da Roma. Vocês vão estudar isso aqui comigo. Então repare, denomina-se renascimento devido à redescoberta e à revalorização das referências culturais da antiguidade clássica. Essa antiguidade clássica que o texto se refere, ela se dirige exatamente à sociedade da Grécia e da Roma antiga. Então, a burguesia, que era a nova classe nascente na Europa,
ela queria uma aproximação cultural para com a nobreza e para com o clero. Porque vocês sabem, né? A sociedade era dividida antes, lá no feudalismo, em 3 classes sociais: o clero, a nobreza e os servos. Esses servos, eles eram marginalizados da sociedade, eles não poderiam ascender e se transformar um nobre, por exemplo, um cavaleiro, porque segundo a característica daquela sociedade, segundo as características históricas do feudalismo, uma classe não poderia mudar para outra, uma classe não podia ascender para outra, até que há o renascimento comercial urbano, gerando uma nova classe social de comerciantes e de investidores, que no caso é a burguesia. Então a burguesia ela buscava se afirmar diante da sociedade, buscava ganhar, digamos assim, uma atenção simbólica diante da nobreza e do clero. E essa atenção simbólica ela foi no patrocínio, vocês vão ver já já, do desenvolvimento da cultura greco-romana. Ora, eles observavam para o passado e via na Grécia e na Roma antiga um desenvolvimento cultural que precisava, que necessitava ser resgatado. Então eles vão começar a fazer esse tipo de investimento. E os ideais serão o humanista e o naturalista, que nós vamos já já discutir, ok? Então, uma das cidades na qual o renascimento cultural se desenvolveu com mais ênfase foi Florença, conhecida como a capital das artes. Aqui na foto embaixo vocês podem ver aqui uma parte da estrutura arquitetônica dessa cidade. Então assim, nós entendemos que o Renascimento ele começou em Florença, quando os poetas, os pintores, escultores e arquitetos criaram entre os séculos 13 e 15 uma quantidade infinita de obras de arte. Então assim, as pessoas começaram a olhar para o passado, a ver, a entender a cultura greco-romana e aprender essa cultura greco-romana, fazendo com que ela se desenvolvesse, fosse resgatada no presente deles, ou seja, nos séculos 13 e 15, entre os séculos 13 e 15. Então as pessoas olhavam para os grandes prédios lá em Roma, o Coliseu, por exemplo, olhava para as casas de banho, para as casas dos nobres, as casas dos soldados e dos generais, e observavam ali uma criação única, uma criação singular, e começaram a replicar. As pessoas olhavam para a Grécia, por exemplo, e viam naqueles pensadores, naqueles filósofos, naqueles artistas, naqueles escultores, uma nova forma de visualizar, de registrar a cultura, e começam a replicar nesse presente. Então isso passa a ser valorizado. E Florença, ela se desenvolveu como a capital onde os poetas recitavam os conhecimentos de Grécia e Roma, onde os pintores passaram a redesenhar muitos burgueses, passaram a colocar nas suas telas representações artísticas, onde os escultores eles passaram a criar imagens praticamente exatas dos seus patrocinadores, os mecenas, que vocês vão já observar. E por que eles faziam isso, pessoal? Era a burguesia. A classe que estava ascendendo, ela queria uma aproximação cultural, ela queria subir de status diante da sociedade e encontrou uma forma de patrocinar esses artistas e assim ficar com essas obras e ter o reconhecimento de que desejavam tanto. Aqui vocês podem observar, nós temos aqui um padre, um monge ou um bispo daquela época. Reparem só, pessoal. O termo que indica o incentivo e o patrocínio de artistas e literatos e mais precisamente de atividades artísticas e culturais, que no caso seriam os mecenas. Quem eram esses mecenas? Eram os burgueses, eram os príncipes, eram os papas que financiavam e protegiam essas artes. Entre as famílias mais ricas de Florença, contavam-se os Médicis, pessoal. Essa família, ela teve uma proeminência muito grande
no sentido de patrocinar esses artistas. Eles acabaram por controlar o governo da cidade e tornaram-se mecenas generosos, ou seja, grandes patrocinadores desses artistas. E aqui vocês observam o Homem Vitruviano, de Leonardo da Vinci, o homem que pintou Mona Lisa. Nasceu entre os anos, aliás, ele nasceu em 1452 e faleceu em 1519. Aqui vocês podem observar uma representação artística do corpo humano em suas diferentes posições. Isso revela o estudo e o interesse desses artistas pela anatomia humana, pelo fisiculturismo humano, certo? E aqui nós temos as características do renascimento cultural: o antropocentrismo, o racionalismo, o humanismo e individualismo. Primeiro vamos entender o que é antropocentrismo. Do grego anthropos, que significa humano, e kentros, centro, ou seja, o homem no centro das atenções. Por que isso é importante, pessoal? Porque durante a Idade Média, nós vivíamos aquilo que conhecemos como teocentrismo. O que significa teo? Teo significa Deus. E vocês sabem que kentro significa centro, ou seja, Deus no centro de tudo. Durante a Idade Média, todas as explicações das movimentações, seja religiosa, seja ambiental, ela tinha um fundamento em que Deus controlava tudo e a todos. Então, o teocentrismo trazia a ideia de que Deus estava no centro de toda e qualquer ação humana, qualquer ação social, qualquer ação, digamos assim, climática, enfim, tudo o que acontecesse durante a Idade Média tinha uma conotação religiosa responsabilizando Deus. Então, Deus no centro de tudo, o teocentrismo. Quando nós chegamos nessa época do antropocentrismo, há uma inversão das coisas. Deus sai do centro das explicações e o homem vai entrar para essas explicações. Eu vou ser um pouquinho mais claro. Se houvesse um deslizamento, ou então a peste negra que graçou um terço da Europa lá na Idade Média, qual era a explicação dos membros das entidades religiosas? A vontade de Deus, a ira de Deus sobre o povo pecador. Se uma pessoa morresse de uma doença, por exemplo, de uma, digamos assim, de uma peste, da malária, enfim, de qualquer doença contagiosa e extremamente fatal, a explicação era Deus. Foi porque Deus quis. Foi a ira de Deus. Da mesma forma, se ocorresse alguma coisa boa, foi porque Deus quis, foi porque Deus abençoou. No antropocentrismo que nós estamos estudando, a situação se inverte. Um desastre natural é explicado de forma científica. Uma doença vai ser explicada através dos seus transmissores, através dos seus sintomas, através das suas linhas de contágio. O deslizamento vai ser explicado mediante fatores naturais, fatores climáticos. Então, assim, o antropocentrismo vem trazer o homem para o centro das explicações. O homem vai ser valorizado, ok? Nós vamos ter também o racionalismo. O que isso significava? Essa doutrina dizia que existe uma causa inteligível em tudo, mesmo que não possa ser demonstrada de fato como a origem do universo. Esse racionalismo ele está diretamente ligado ao antropocentrismo. Ele traz a ideia de que o pensamento racional, o pensar, o agir, ele explica as situações. Da mesma forma que durante o antropocentrismo o homem está no centro de tudo, com a sua valorização, com o seu pensamento, o racionalismo traz essa ideia de que o homem pensa, de que o homem pode explicar o que está acontecendo na sociedade. Então isso é muito importante, pessoal, para a gente entender. E por último, o individualismo, o humanismo, que em oposição ao teocentrismo, como eu disse, e às concepções da filosofia escolástica, que era a doutrina dos padres naquela época, traz uma ideia das características humanas, em que o ser humano ele tem o seu valor,
ele tem a sua forma de agir, ele tem aquela ideia de fazer aquilo, de desenvolver as características naturais, pessoal. Então, se na atividade eu perguntar para vocês quais são os fundamentos e características do renascimento cultural, vocês vão ter que dizer antropocentrismo, racionalismo e humanismo ou individualismo. São essas as questões, ok? Então, esse humanismo ele traz a ideia da volta aos valores da antiguidade clássica, como eu disse. E quais eram esses valores? Grécia e Roma antiga. Ok? Gravem isso. O homem é a medida de todas as coisas. Então ele dizia o seguinte, que tratava-se na verdade de valorizar as pessoas em si, encontrar nelas as qualidades e as virtudes negadas pelo pensamento católico medieval. Por que o autor diz isso? Porque durante o domínio medieval católico, pessoal, as pessoas elas eram deixadas a segundo plano no pensamento e nas concepções da época e era substituída por Deus como a explicação de tudo. Então as qualidades do homem ela era negada ao próprio homem e eram atribuídas a Deus. Então se a pessoa tinha um dom, a igreja dizia, não, isso aí foi Deus que agiu em você, é uma característica religiosa. Então essas características elas eram negadas ao homem e supervalorizadas a Deus. Eles também tinham esse ideal de universalidade, de abarcar tudo. Os renascentistas acreditavam que uma pessoa poderia vir a aprender e saber tudo o que ela conhecia. Enquanto a igreja limitava, os renascentistas traziam aquele ideal de liberdade, ok? E isso vem gerar, por assim dizer, uma nova maneira de representar o mundo, de redescobrir o mundo, de fazer o mundo um lugar melhor para se viver, ok? Por hoje nós só tínhamos esse compromisso de entender o que foi o renascimento cultural, compreender as suas principais características, ok? Nas próximas aulas nós vamos adentrar um pouco mais sobre esse assunto. Então fiquem na paz, pessoal, e até breve. Tchau, tchau.